parceiro! Estamos quase na mesma tonalidade. Eu olhei seu cenário e falei, pera, que eu também vou ter que criar. Mas eu sempre quis televisão. Desde pequenininha, Denis, eu sempre fui Aparecida. Olá, eu sou Denis Antunes e a gente vai começar hoje mais um episódio do Denis Antunes se Isola. Hoje com uma jornalista especialíssima, ela, Fernanda Camargo. Fê, muito obrigado por você ter topado conversar com a gente. Eu fico muito orgulhoso de ter a oportunidade de estar agora contigo aqui. Denis, eu que agradeço, fico muito feliz por você, acompanho seus vídeos, essa sua desenvoltura, essa sua capacidade do improviso, da fala. Assim que você me convidou, eu falei, é lógico. Eu te acompanho há muito tempo e fico muito feliz com a tua trajetória, com os caminhos que você optou e escolheu nessa tua vida profissional, do qual eu sou realmente muito fã. Quando eu te vi, assim que eu vi pela primeira vez o teu programa, eu falei, caramba, ela está no lugar certo. Você sente isso? Hoje eu posso dizer que eu sinto, né, com mais segurança. Lá no comecinho, né, a gente, quando nós não temos muita experiência, bate aquela insegurança, será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou boa para isso mesmo? E hoje meu coração é cheio de gratidão e de realização também, né? Não só pelo que eu sinto quando eu estou trabalhando todos os dias ali, que eu me preencho de uma forma que eu não sei nem explicar, mas principalmente pelo carinho dos telespectadores, né? Aqui na região, o meu jornal ele passa para mais de 100 cidades, mas ele é muito ativo aqui em Bauru, e é muito lindo de ver as mensagens que a gente recebe nas redes sociais, o retorno do pessoal, participação ao vivo, se eu fico ausente, o pessoal desesperado querendo que eu volte, então, assim, acredito que eu estou no caminho certo. Ótimo. Fê, fala para mim qual é o jornal, que cidade que você está, qual é a emissora que você está, dê o seu cartão de visitas. Bom, eu trabalho na Record TV Paulista, né? É uma espécie de uma afiliada da Record de São Paulo. No interior, a gente tem a sede aqui em Bauru, mas nós temos duas praças, uma em Marília e uma em Sorocaba. Eu apresento um jornal que chama SP Record, ele vai ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 para 7 da noite até aproximadamente 7h45, quase uma horinha aí de duração. E a gente traz as notícias regionais, né, das cidades. Aqui, como eu disse, são mais de 100 cidades, em torno de 4 milhões de telespectadores de abrangência. Para entender melhor, se a gente for falar de interior de São Paulo, a gente pode pensar num raio aí de São Roque até Ourinhos, das cidades nesse raio mais ou menos. E a gente traz as notícias policiais, a gente traz notícias esportivas também no interior. Fazemos muitas matérias de comportamento também para dar aquela aliviada, né? Porque as pessoas não aguentam só ficar ouvindo as notícias difíceis, que fazem parte da nossa realidade, não tem como fugir disso, infelizmente. E é isso, faz 6 anos que eu estou à frente desse jornal, faz 7 anos que eu trabalho aqui na Record em Bauru, entrei como repórter, e hoje eu sou apresentadora e repórter também. Então eu tenho essa honra de poder estar na rua, de conhecer as pessoas, de relatar histórias, que eu acho que é o mais gostoso da nossa profissão, né, Denis? A gente poder ter contato com pessoas com diferentes trajetórias, a gente poder transmitir isso para os outros também. Então isso me deixa muito, muito satisfeita com a minha profissão. Como é que foi a tua trajetória de repórter de rua para dentro do estúdio? Eu entrei aqui como repórter, né, na Record TV Paulista, e no interior, geralmente, a gente não tem uma especialidade, né? O repórter, ele atua com todos os assuntos, então, policial, esportivo e tudo mais. Aí, alguns meses depois que eu estava trabalhando com a reportagem, eu fui convidada para apresentar um programa de agronegócios, que era gravado aos domingos, tinha meia horinha de duração, gravado no estúdio mesmo, as cabeças, que é o que o apresentador lê antes de entrar a reportagem. E aí eu comecei com esse programa de agronegócio. Eu não me lembro especificamente quanto tempo depois, mas foi uns 7 meses, 6, 7 meses depois que eu comecei a trabalhar aqui. Depois eu fui para um programa de entrevistas, que chamava Visita na Record, então era eu e um convidado falando sobre diversos assuntos, principalmente assim, saúde, enfim, mas era um leque bem abertão mesmo, meia horinha também gravado, até que menos de um ano que eu estava na TV, foi em abril, foi no mês de abril, o diretor na época, ele falou, olha, a gente quer mudar o perfil, era um homem que trabalhava, que apresentava antes, ele falou, a gente quer mudar o perfil e a gente acha que vai ficar bacana você apresentar o SP Record, você topa? E o convite foi feito assim, sei lá, numa quarta-feira e na sexta eu já estava apresentando. Eu não tinha nenhuma experiência com ao vivo, né, que é um grande desafio. Foi muito difícil nas primeiras semanas, mas o pessoal me ajudou bastante. Eu também fui lendo muito, tentando
buscar desenvoltura, e aí eu comecei o telejornal e aí não parei mais. O salário melhorou? Melhorou! Como é que é fazer, você que está de segunda a sexta, né? Como é que é fazer um jornal diário ao vivo? Que loucura que é essa? É uma loucura mesmo. Eu falo que eu praticamente não paro, né? A gente tem o nosso tempo de intervalo, mas eu sou uma pessoa perfeccionista, então eu gosto de aproveitar o meu tempo de trabalho o máximo possível para o trabalho. Então, às vezes, eu até, sei lá, tô fazendo meu intervalo, mas assim, comendo alguma coisa e ainda lendo ali o jornal. Nós temos uma equipe muito grande, né? Então, tem os produtores, que são as pessoas que marcam as pautas, tem os editores, que são os que vão para a ilha para preparar os materiais, as reportagens para irem ao ar. Toda a equipe operacional, tem o cinegrafista, o editor de imagem também. Então, basicamente, o jornal ele é formado por toda essa equipe gigantesca, né, os produtores que vão apurando os assuntos, as notas, são muitas cidades para a gente entender o que está acontecendo de mais importante em cada uma delas. E aí eles vão em busca dessas informações, vão apurando as informações. A minha editora-chefe vai selecionando os principais assuntos do dia, né? E eu, como eu vou para a reportagem, eu não atuo tão ativamente no jornal, né? Quando eu chego da rua, eu tenho ali um tempo basicamente para ler o jornal, mas eu gosto de deixar ele do meu jeito também, então eu tenho liberdade e autonomia para mexer no que já foi pronto, sempre em contato com o pessoal. Então aí eu faço ali algumas alteraçõezinhas, às vezes eu sinto falta de alguma informação, aí eu cobro, né? Olha, a gente não tem a resposta sobre esse assunto, tá faltando tal coisa. Então é uma rotina assim extremamente atribulada. Eu corro para a rua, tenho geralmente 2 horinhas para fazer uma reportagem no máximo, para voltar com ela pronta, para sentar ali na cadeira, começar a ler o jornal, começar a revisar as coisas. Depois eu corro pro camarim, eu me arrumo, eu faço cabelo, eu faço maquiagem, eu escolho a roupa, vou antes pro estúdio para fazer todos os testes de som e a imagem e tudo, e aí começa, eu respiro e aí vai. Tem algum ritual que você faz antes do 3, 2, 1, do gravando? Já fiz muito, sabe? Já fiz muitos exercícios que a minha fono passava, já fiz algumas meditaçõezinhas quando eu tava no camarim de colocar uma musiquinha mais lenta, mas como a correria é muito grande, às vezes não dá muito tempo, né? Eu acho que seria importante, mas não dá muito tempo. Mas algo que eu faço sempre, quando eu vou pro camarim, eu levo meu celular, eu coloco uma música ali mais calma para eu desacelerar, porque eu sou agitada, eu já volto muito agitada da rua, por causa dessa correria de deixar tudo pronto. Então eu vou ouvindo uma musiquinha enquanto eu vou tocando minha maquiagem, me arrumando, mas detalhe, isso são 10, 15 minutos no máximo para eu ficar pronta. Então é tudo na correria mesmo. Fernanda, mudou algum ritual, mudou a rotina de modo efetivo durante esta pandemia, durante este isolamento social, essa loucura toda? Mudou tudo, né, Denis? Mudou tudo. Lá na TV, por exemplo, começa com a questão da preocupação com a higiene pessoal de todo mundo. Então, ao entrar na TV, ao sair da TV, a gente tem uma pia lá que foi instalada para que todos possam lavar as mãos. Tem muitas orientações por toda a TV, toda a estrutura mudou. Então, assim, na ilha de edição mesmo, né, que eu não vou para a ilha para editar, mas os meus editores geralmente ficam de texto e um de imagem. E a ilha é fechadinha, então hoje só fico de imagem lá dentro, de texto fica fora. Todo mundo usa máscaras. Na minha rotina diária também, eu tô de máscara o tempo inteiro. O meu entrevistado usa um outro microfone, nunca é o mesmo microfone do que o meu, né? Então, eu nem pego nesse microfone, só o meu cinegrafista que pega, higieniza, entrega para a pessoa, higieniza novamente e guarda. Muitas entrevistas realizadas como essa nossa aqui, né? Mas a gente usa o Skype, no caso. Então, assim, mudou muito o trabalho. A gente não perdeu em conteúdo, eu posso dizer que o pessoal tem se reinventado, então isso é muito interessante, porque no começo a gente pensou, uou, que desafio que vai ser que a gente vai enfrentar agora, como que a gente vai gravar com as pessoas? As pessoas não vão deixar a gente entrar, a gente não vai poder entrar. E a tecnologia tem sido uma grande aliada, ajudou bastante. Eu fiquei afastada também da TV 2 semanas por uma questão de precaução, não sou caso suspeito, não tive coronavírus, inclusive fiz o teste, deu negativo, mas como eu tive um probleminha no estômago e depois eu tive uma tosse, eu fui afastada por precaução, então eu fiquei 2 semanas trabalhando de casa. Foi um grande desafio para mim também, mas aí ficou uma pessoa no meu lugar apresentando o jornal e eu fiquei só na reportagem. Então eu fazia de casa entrevistas pelo Skype e eu tive a oportunidade até de entrar ao vivo no meu jornal com a apresentadora por um aplicativo que existe, né, que já liga diretamente lá por meio de uma licença com a mesa de áudio. E mudou muito, mas eu acho que na vida tudo é uma questão de hábito e de adaptação. Mudou, mas está sendo bastante curioso, assim, como a gente está se reinventando. Fernanda, é o seguinte, a gente tem alguns quadros no nosso programa. O primeiro quadro chama-se Enquete Escolar. O que seria essa enquete escolar? É aquele famoso ping-pong. Eu ofereço 2 pontos para você e
aí você escolhe o ponto que você quiser, sem muitas explicações. Ai, meu Deus, vamos lá. Perguntas toscas para respostas sinceras. Preparada, Fernanda Camargo? Não sei. Campo ou cidade? Campo. Balada ou barzinho? Barzinho. Ivete ou Anitta? Ivete. Você prefere passar um final de semana inteiro numa fazenda com um crush ou você prefere ir para Las Vegas com as amigas? Na fazenda com crush. Você entrevistaria hoje o teu pai ou a tua mãe? Aí você vai me arranjar problema, mas meu pai. Algum lugar do mundo que você ainda não foi, Fê? Vários, né? Mas eu gostaria muito, muito, muito de ir pra Grécia. Batom ou esmalte? Batom. Você prefere dormir ou comer? Comer. Você teria que preencher o espaço de 4 horas para uma câmera que estará ligada em você. Você falaria de futebol ou política? Difícil, hein? Eu não falaria de nenhum dos dois, pra falar a verdade. Mas aí eu até prefiro futebol, porque política não é comigo. Ótimo. O que você consome hoje no jornalismo? O que te agrada de assistir? Quem são os jornalistas poxa, que legal o trabalho desse sujeito? Quem são? Olha, são vários, né? Mas eu tenho uma grande pessoa que eu admiro, que trabalha inclusive na Record, que é a Adriana Araújo. Ela que está ali sempre nas principais coberturas que são realizadas pela Record, os principais acontecimentos, os fatos mais marcantes que de repente acontecem, ela que geralmente é designada para cobrir, né? Porque ela tem uma capacidade de improviso muito boa, tem uma bagagem gigantesca. Então, assim, eu admiro muito, muito, muito o trabalho dela, me espelho nela também, ela é a principal. Mas tem vários outros jornalistas aqui, se for para ficar citando nomes, a gente vai ficar aí até amanhã, né? Porque eu gosto muito de assisto outros canais também, porque a gente tem que ver o que está acontecendo também em outros meios de comunicação, mas eu confesso que como eu já consumo muita notícia todos os dias por conta do meu trabalho, é notícia, 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 e agora nesse cenário de pandemia de coronavírus, para a gente que trabalha com a comunicação, com o jornalismo, o peso é muito grande, muito grande. No início eu me senti um pouco saturada, é tão difícil quanto para qualquer outra pessoa que está trabalhando próximo em meio a essa situação como um todo, então esgota um pouco a cabeça. No começo eu dei uma fugida, eu falei, não, eu vou focar no meu jornal, vou ver as notícias, vou segurar um pouco de ver notícia, ver com uma certa periodicidade que eu possa estar atualizada, mas sem ficar consumindo muito, para não pesar muito na cabeça. Mas agora eu já voltei ao meu normal, então eu costumo assistir aos telejornais do período da manhã, abrange o principal do que a gente precisa saber, mas eu gosto de assistir umas coisas mais leves justamente para fugir de todo esse peso, né? Porque hoje em dia, sei lá, mais da metade do meu jornal é coronavírus, seja atualizando os dados da região, como fazendo matérias relacionadas a isso, né? Então a crise, os reflexos e tudo mais, mas infelizmente tem muitos crimes bárbaros por aí que a gente tem que noticiar, então isso pesa, viu, Denis? Pesa bastante. Então eu busco às vezes assistir uns programinhas mais leves também, até filme, às vezes até fujo da televisão, eu vou ali para os canais de filme para dar uma relaxada. Fernanda, tem alguma dificuldade em ser uma âncora mulher dentro do jornalismo? Você passou por alguma situação que foi chata? Ou seja, tem alguma barreira a mais por você ser uma mulher? Olha, graças a Deus eu nunca passei por nenhuma situação desconfortável na emissora onde eu trabalho, né, no meu ambiente de trabalho, não. Mas, infelizmente, eu acredito muito que a mulher, ela tem aí do preconceito de ser mulher. Existe isso, né? Isso já, assim, não que eu tenha sido, né, nunca fui uma vítima direta do tipo, aconteceu uma injustiça. Mas eu vejo, sim, algumas situações, não só comigo, mas com outras apresentadoras também, no que diz respeito até a tratamento, sabe? Eu não sei explicar exatamente, mas parece que o homem, ele acaba sendo, não sei, muitas vezes mais valorizado. A mulher, ela tem que enfrentar muitas barreiras e ela tem que mostrar que ela é realmente capaz, né, do que simplesmente o que ela simplesmente está fazendo. Vou tentar reformular essa minha frase. Quando eu entrei, por exemplo, na TV, eu tinha zero experiência praticamente. Então, assim, eu tive que lutar muito para mostrar que eu era capaz e que eu tinha condições e que eu estava determinada a ser uma apresentadora de sucesso. Isso eu estou falando de uma forma geral, tá? População, não emissora em si. Então, eu sinto que, às vezes, as mulheres, elas têm que, se empenhar mais para que elas possam ser reconhecidas do que os homens. Isso eu já vi outros relatos também de pessoas que trabalham na mesma posição do que eu, ou em posições similares. Acho isso uma grande tristeza. Eu acho que as pessoas deveriam ser reconhecidas da mesma forma. Mas hoje, graças a Deus, eu conquistei um espaço bacana, conquistei um carinho bacana dos meus telespectadores também, uma fidelidade também. Mas eu sinto que eu
na minha trajetória, sim, eu sofri alguns preconceitos por várias coisas, por ser loira, por ser do ter o olho verde, por ser a mocinha bonitinha. Então, até eu conquistar a minha credibilidade, demorou um pouco. E até nos dias de hoje, para quem ainda não me conhece, às vezes a primeira impressão fica, né, enfim, aquela mocinha. E aí depois, quando vê meu trabalho, daí vê que realmente é coisa séria. Ótimo. Fernanda, você apresenta o que é? 3/4 ou é o corpo todo? Nós temos 3 enquadramentos diferentes, são 3 câmeras no estúdio. Então, a gente tem a câmera principal, que é a câmera 1, que ela pega um pouquinho acima do meu joelho. Então, tem um telão aqui atrás, estou te mandando uma foto. Tem um telão aqui atrás, então pega aqui em cima da cabeça para cima do joelho. Aí a gente tem a câmera 2, que tem uma bancadinha, mas tudo em pé, tá? No centro. Uma bancadinha só para eu dar uma apoiadinha, mais aberto também. E a câmera 3, que é livre, que eu lutei muito por essa câmera, eu queria essa câmera aberta, porque o SP-Record no começo, tinham 2 câmeras só, e eu só fazia um movimento assim, e assim, e assim, e assim. Uma câmera fechadinha e uma aberta. Falei, gente, deixa eu andar nesse estúdio, por favor, eu quero ficar livre. E aí, essa câmera 3 eu ando. Então, fica o telão parado aqui atrás de mim, eu começo aqui, vem aberto, fecha, abre, vai para cá, vai para lá. Eu acho que isso acaba trazendo uma certa naturalidade também, e a gente fica mais solto para poder passar a notícia e ficar mais próximo do telespectador. Claro, chiquérrima. 3 câmeras, maravilhoso. Porque então você vai ter que, quer dizer, como você tem 3 câmeras, não há possibilidade de você não usar um sapato combinando com a calça, combinando com a brusinha, combinando com... Ou seja, precisa do figurino completo, né? Agora eu vou te contar uma coisa, sim, não, figurino completo não dá para enganar, não dá para colocar uma blusa bonita e a calça de qualquer jeito. Eu falo que há 7 anos eu uso sapato de salto 15 centímetros. 15, Denis, 15. Porque o telão, eu sou baixinha, eu tenho 1,60 m. E o telão que fica atrás de mim, ele é muito alto. Por uma questão de enquadramento, de que eu acho que a proporção fica melhor, se eu não coloco um salto 15 centímetros, eu fico muito pequenininha assim. E aí eu coloco esse saltão, não que eu goste, porque dói meu pé bastante, mas eu apresento com esse salto gigantesco. Aí o povo fala, às vezes me encontra na rua, eu tô de tênis ou sapato baixo, fala, nossa, você é pequenininha assim, eu pensava que você era enorme. Eu falo, não, mentira. Vamos para o segundo quadro do programa. E você está tendo a honra de inaugurar este novo quadro. Ai, que chique, adorei. Fino, né? Muito fino. Eu farei 5 perguntas para você e você vai responder se sim ou se não. Ok. Já peidou no estúdio? Não. Já foi trabalhar de ressaca? Sim. Pretende casar, ter 2 filhos e um cachorro? Sim. Você já entrevistou alguém fedido, Fernanda? Sim. Já se decepcionou com alguém muito famoso? Sim. Tem mais de 50 mil na conta? Não precisa responder esta! Ai, você é demais, Dê. Fernanda, para finalizar, aonde no jornalismo você quer chegar? Olha, até eu busco qual que é esse caminho que eu quero traçar hoje em dia, né? Porque o meu sonho sempre foi me tornar apresentadora. Como eu disse, eu sou muito grata e satisfeita de ser repórter também, porque eu acho que essa forma de estar próximo das pessoas, eu adoro contar as histórias, mas eu não posso dizer também que eu já cheguei no meu auge, porque não, tem muito caminho a ser trilhado ainda. Mas eu adoraria apresentar em um jornal a nível nacional, né? Enfim, tinha muita vontade antigamente de ser correspondente internacional. Depois eu acabei mudando esse meu foco, porque eu sou bem família, né? Então eu gosto de ficar perto dos meus familiares, e aí eu teria que abdicar muito disso. Mas me arriscaria sim, gostaria bastante de me tornar correspondente. Mas você sabe que eu amo o jornalismo, né, a hard news ali de todos os dias, as notícias, mas eu sou uma pessoa muito desenvolta, eu sou super tipo isso que a gente está conversando, mais solta, eu acabo passando um perfil mais sério justamente por conta do meu trabalho, porque daí eu tenho que seguir essa linha mesmo, né? Não dá para eu fazer algumas coisas por conta do meu trabalho. Mas eu amo entretenimento, eu amo falar de saúde, eu amo falar de beleza. Então, se tem um sonho que eu ainda não realizei, que eu adoraria nessa profissão, nessa área, seria apresentar um programa com essas características, sabe? Ter ali as entrevistas, poder trazer esse conteúdo positivo para as pessoas, ajudar de certa forma, né? Não só com a saúde, mas essa questão toda de você poder discutir os assuntos que estão em pauta aí na nossa vida,
reconhecida na sociedade. Então, isso é algo que eu ainda não conquistei, que eu adoraria fazer, que eu acho que é muito a minha cara, e quem sabe um dia isso acontece, né? Aqui no programa, eu peço para que todas as pessoas, todos os convidados especiais, sugiram alguma coisa. Então, nesta quarentena, durante este isolamento, onde as pessoas estão inevitavelmente mais em suas casas, sugira alguma coisa para se ouvir, para se ler, para se assistir, algum produto, alguma série, alguma música, algum livro, alguma coisa, qualquer coisa que você possa nos sugerir. Eu acho que se eu sugerir uma coisa muito específica, para muitos não vai servir, né? Porque cada um tem um gosto específico. Mas o que eu sugiro nessa época, que é algo que tem me feito refletir muito, é que as pessoas busquem fazer coisas que realmente tragam para elas paz e tranquilidade. Porque o que eu percebo? Eu percebo muitas pessoas ansiosas hoje em dia. E para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Então, eu sugiro que cada um que estiver assistindo a gente, que pare um minutinho e pense, o que me faz feliz? O que faz com que eu consiga desligar de todo esse problema que a gente está vivendo, que é extremamente gigantesco, e tem muitas pessoas que ainda não se tocaram da dimensão desse cenário que a gente está passando, mas que elas parem por um minuto, se encontrem e descubram alguma coisa que de repente às vezes elas queriam fazer e ainda não fizeram, ou que elas já começaram a fazer, mas pararam por conta daquela correria que a gente vivia pra caramba, né? E que elas possam colocar isso em prática. E aí eu tô dizendo, ver um filme, ver uma série, ouvir uma música específica, aquela música que te traz lembranças boas, aprender a tocar um instrumento. Eu me encontrei com o meu violão durante a minha quarentena, eu fiquei 2 semanas na cidade lá dos meus pais, isolada numa chácara, e eu nunca fiz aula de violão, Denis, nunca na minha vida. Meu pai me deu um violão quando eu tinha 14 anos de idade e eu fui aprender a tocar sozinha. Não toco igual você, tá? Só o básico, só as cifrinhas bem, os acordes bem fáceis ali. E durante esse tempo eu falei, eu vou aprender. Então eu pegava meu violão e ficava às vezes 2 horas, nem via a hora passar, e me fazia um bem quando eu conseguia tocar um acordezinho, ou meu violão todo desafinado, mas às vezes eu estava tocando um pouquinho ali e aquilo me trazia uma paz e me preenchia, porque eu estava conseguindo alcançar algo que eu queria muito. Então a minha mensagem fica realmente para que as pessoas parem de olhar a vida alheia e pensar, olha, aquela pessoa está fazendo isso, aquela pessoa está fazendo aquilo, olha que legal que tá a vida dela na quarentena e eu tô aqui na minha casa, no meu sofá. E aí, se encontre, né? Então se encontre e busque alguma coisa que às vezes é um gesto muito simples ali que você pode fazer que vai te trazer uma tranquilidade maravilhosa. Maravilhoso, Fernanda. A âncora, jornalista, coach, psicóloga Fernanda Camargo. Fernanda, foi uma honra ter você aqui. Foi muito prazeroso dividir esses minutinhos contigo. A gente que eu faço esse relato público, a gente estudou juntos, a gente se formou em jornalismo e comunicação social juntos. Eu sempre enxerguei você uma pessoa absolutamente talentosa e sensível. Eu acho sim que o lugar que você está é um lugar absolutamente teu, que te pertence naturalmente, repito. E eu só espero te ver mais e mais. Tomara e vou torcer, mesmo que de longe, para que o Brasil inteiro possa conhecer você e teu talento. Muito Amém. obrigado por você ter topado conversar comigo aqui. Foi maravilhoso, Denis. Eu não esperava diferente, né? A gente sempre teve uma sintonia muito boa. Você é muito talentoso também com as palavras. Fico muito honrada de poder participar aqui com você, de inaugurar seu quadro também, que a gente possa fazer outros trabalhos aí juntos, quem sabe. Também desejo para você muito sucesso, muita saúde para você, para sua família aí também, que você se cuide em São Paulo, que é muito importante nesse momento. E obrigada aqui, ó, do fundo do meu coração por ter me convidado. Eu amei mesmo. Eu amo assistir você, sua filha. Amo. É demais. Às vezes eu paro, fico ali, eu fico assistindo, eu falo, gente, que graça. Ela tem o mesmo talento que você. Beijo imenso, viu? Beijo. Muito obrigado. Obrigada, se cuida. Tchau, tchau, tchau. Tchau.